Olá, amigos. Graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade de trazer para vocês, fora o nosso boa noite, bom dia, boa tarde, como vai ficar gravada aqui essa live, né? Que na verdade é um convite a vocês, se assim vocês se fizerem afim, a nos prestigiarem, dando uma olhadinha no nosso livro Banhos de Ervas, Flores e Cristais. A gente veio trazer hoje um tantinho do nosso conhecimento, tanto meu como de Márcia, conhecimento esse que já é mais de 25, 26 anos de terapias holísticas, onde a gente criou um livro envolvendo vários banhos que harmonizam o psiquismo, a bioenergia, o magnetismo. Como sempre, eu tenho uma pegada muito pé no chão, não é nada de mágica, nem de magia. São banhos psicoterapêuticos em si, aonde pode ajudar e vão, se Deus quiser, muitas pessoas em si. Fica à vontade, Márcia. Seu som. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Márcia Calmon e a gente veio hoje apresentar essa versão digital do livro de banhos de ervas, flores e cristais, baseado nos métodos, em metodologia prática, baseado nos 12 signos planetários, onde estabelecemos aqui a prioridade, bem-estar, com esse fluir terapêutico, com esse olhar voltado ao ser para o se bem tratar, se cuidar. Então, os banhos litúrgicos têm o objetivo de afetar de forma eletromagnética a frequência vibratória do campo energético, do campo aura do ser. Não é isso, Edson? É isso mesmo, Márcia. Os banhos em si, eles criam uma espécie de penícola ionitizada, uma camada energética. É interessante falar que esse conhecimento não é de hoje. Os fenícios, os astecas, os druidas, os egípcios, perdão, os sumérios já trazem esse conhecimento, né? Paracelso traz esse conhecimento. O povo do Oriente, então, em peso. E é bacana a gente falar de banhos de ervas fora do processo litúrgico, ritualístico, místico e principalmente religioso. Esse livro, todo ele é baseado em banhos de ervas, dentro de um olhar muito similar ao processo de Ayurveda, dentro dos processos também de alquimia dos antigos budistas Zen, do shintoísmo, também traz a alquimia do povo egípcio e também do povo tupi. Nada envolvendo propriamente religião. Eu gosto de acentuar muito isso, e também nada contra banhos envolvendo liturgia religiosa, mas é um banho para quem realmente precisa de algum tipo de equilíbrio e harmonia. Ao total, este livro tem mais de 100 páginas, né? Se eu não me engano, é... Quantas páginas mais? Agora me fugiu, por favor. Vou trazer a ficha para vocês aqui. Apresentação do livro em 197 páginas, sendo esta a primeira edição digital. Esse livro já foi ofertado em papel há muito tempo atrás, em formato de apostila, não é? Aí a gente fez uma mudança, uma atualização e uma renovação e trouxemos a versão digital que pode ser impressa, devidamente impressa, porque o arquivo vai ser lançado em formato de PDF. Então, você pode tanto ler através dos leitores digitais, né, os leitores de PDF, assim como vocês também podem imprimir. Então, a diversificação do formato digital nos oferece várias possibilidades, né? Então, sejam bem-vindos, viu, gente, nesse bate-papo bem ao estilo tranquilo do Edson.
E aí, Vá, continua. É Tava bonito, eu tava sou bonito aí muito, falando. bem interessante que eu sou muito espontâneo e sincero, e eu não consigo deixar de ser assim. Há pouco tempo a gente estava tentando fazer esse vídeo, eu falei, Márcia, eu não vou conseguir fazer de uma forma aonde eu fico robô. Eu não consigo, eu consigo trabalhar com espontaneidade. E que isso aqui vai ficar gravado, eu vou postar lá no Hotmart essa parte. Porque é com espontaneidade que a gente trabalha com a verdade. É com espontaneidade, com naturalidade que a gente trabalha com sinceridade. Este livro de banho é um livro aonde traz um cunho do meu melhor como psicoterapeuta e Márcia também, como psicoterapeuta, como numerólogo, astrólogo que eu sou. Márcia também dentro das terapias que ela faz. Então, este livro, ele trabalha muito com o psique em vários ângulos. Ele não é só um livro de banho de cristais envolvendo os 12 signos zodíacos, não. Ele é um livro psicoanalítico profundo da alma, do espírito, do ego, da consciência, onde a pessoa ela vai ler o livro e vai entender não apenas que certas ervas e cristais unidos numa alquimia formatam um banho, mas ela vai consentir em si que talvez algumas atitudes, que talvez algumas manias, que talvez algumas vontades que estão no livro de uma forma muito sucinta precisam ser transformadas. Interessante que no livro também a gente fala muito sobre a reforma íntima, que não existe milagre, viu? Trabalhar com bioenergética e sinergia necessita sim de reforma íntima. Eu não consigo vender, como estou vendendo agora o meu livro, junto com Márcia, virtual, falando para pessoas que esse livro vai resolver o problema delas se elas não se melhorarem. Eu não seria um profissional de caráter. Porém, o conteúdo deste livro, modéstia à parte, é muito bom e muito profundo. Tanto é que este conteúdo eu já tenho mais ou menos há uns 16 anos guardado. Para ele sair agora do forno, para se espalhar para quem quiser pelas vias virtuais, pode ter certeza que eu estudei muito para não transmitir bobagem nem vender milagre para ninguém, mas de alguma forma expor às pessoas um conteúdo digno que pode sim ajudá-las à depressão, a processos de bipolaridade, a ansiedade, a carências, a medos, a angústias, a síndromes. Tem vários banhos que minimizam, diminuem, tratam, auxiliam a pessoa buscar outros recursos mais profundos, se assim precisar, ao ponto dela se empoderar mais na sua vida. Isso é uma coisa que eu precisaria falar, porque senão, Márcia me conhece, não ia rolar, não. Tem que ser com sinceridade, como eu e Márcia trabalhamos sempre. Fica à vontade, Marcinho. Interessante, gente, é que os benefícios que envolvem o bem-estar, esse despertamento íntimo, porque vamos parar para pensar e sentir? Quando a gente está bem, a gente tem mais facilidade de nos compreender. E também compreender o próximo. A gente está evoluindo, compartilhando sentimentos, compartilhando vibrações, compartilhando experiências. E se essas experiências forem mais harmônicas, é claro que isso trará para nós uma ampliação do nosso padrão vibracional e também do nosso magnetismo pessoal. Então, o livro ele foi feito para todos, não tem contraindicação. Todos podem fazer uso desse livro, porque os banhos são para todos. A metodologia facilita essa amplitude e a gente compartilha assim das vibrações adicionadas na água, né? Nesse ato ritualístico de construir algo que nos faz bem, tanto para crianças, quanto para os adultos, quanto para idosos. Não há limite, não é isso, Edson? Realmente não há limites, não. Tem uma amiga aqui me perguntando, é a Vilma, hoje eu vou
não colocar na tela em si, porque depois a gente vai postar esse vídeo em outros lugares, mas eu vou ler a pergunta dela e responder também o que Márcia colocou. Ela coloca assim: Edson, tem associado as ervas dos banhos e cristais, existem estudos que integram essa terapia? Sim, a radiestesia. A radiestesia trabalha em si. Os egípcios em si, os caldeuses, os sumérios, os persas, povos evoluidíssimos na medicina alternativa, que já estudavam isso. Nos anos 80, não era muito aceito, né? Porque a nossa ciência ainda era muito precária, por mais que os egípcios já eram muito mais evoluídos nisso. Porém, a partir de 1997, mediante alguns estudos na Europa, em países como Espanha, Portugal, Itália e até algumas partes da Alemanha, na radiestesia, foi provado a adulteração, né, dessa alquimia, quando a gente mistura ervas, a sinergia das ervas, cristais em si, ou até aromas, né? No caso, a gente aqui associa no banho também com oleoterapia, alguns aromas em si, óleos essenciais, com o magnetismo humano. A parte do magnetismo humano a gente associou com numerologia a cabala, que é o que eu trabalho, e com astrologia. Mas mesmo que eu não associasse a numerologia e a astrologia, um simples banho de arruda com cristal de ametista já deixa de ser simples, porque a irradiação de ametista, ela tem níquel, ferro, um pouco de boro, e ainda tem também, se eu não me engano, estanho e leves traços de cobre. Isso vai criar uma espécie de limpeza na energia estática, causa na pessoa um bem-estar, uma leveza. Então, tira do campo energético da pessoa o banho de arruda, em si, puro, ou com a ametista, que vai potencializar mais, e outros cristais, um bem-estar, uma limpeza, uma leveza. E como nós somos mais de 80% água, imagino que essa sinergia vai causar quando a gente tem a disponibilidade, o hábito de uma boa oração, uma boa prece, que isso é bacana também falar. O banho recomenda prece, oração, mantras. Por não ser um livro religioso, a gente tenta trazer um conteúdo totalmente fraterno e ecumênico. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Fraterno e ecumênico. Qualquer pessoa de qualquer religião, se assim, se fizer afim, pode fazer. Os efeitos são maravilhosos, não miraculosos. Nada de milagre, mas são maravilhosos em si. Obrigado, Márcio. E extremamente eficaz, porque quando você une a fitoenergética, você une a energética dos cristais e assim as flores, né? Que banho gostoso, né, gente? Olha, pensa aí, ervas, flores e cristais. Então, esse método a gente procurou desenvolver de uma maneira bem didática, bem fácil, bem acessível, com plantas, com cristais acessíveis, né? Não são caros, vamos dizer assim, em preços populares. Então, de forma que você consegue reunir nesse ritual, porque existe um passo a passo a seguir, existe uma forma de fluir essas vibrações para que você ali agregue essa força e essa força venha ali causar esse bem-estar, esse equilíbrio. Então, são 3 tipos de banho para cada signo. E os signos podem utilizar os banhos uns dos outros, e está descrito ao modo de Marcinha e o Edson, de forma bem detalhada, quais são os efeitos gerados pelo uso do banho. Então, pode falar. Lembrando que são 3 tipos de banho para cada signo, porém, no total, como pode se entrecruzar os banhos, são quase 16 banhos em si. E no final do livro a gente coloca alguns banhos envolvendo processos de obsessão. Uma coisa muito interessante, que eu sempre falo isso, qualquer tipo de processo de obsessão, a única coisa que resolve é reforma íntima. Não tem outra coisa. Edson, os banhos vai resolver se eu estou sendo atacado espiritualmente? Suaviliza para lhe dar tempo para você procurar uma casa espírita ou algum tratamento psicológico
ou algum momento onde você estabeleça maior equilíbrio para se harmonizar. Os banhos são de limpeza, é faxina, tiro grosso, para dar um alívio na pessoa, tá? Ao total, em si, são 16 banhos, se contar todo por pessoas, viu? São 12 signos, então são 12 banhos, só que unicamente 3 para cada um, mas no final do livro, se a pessoa prestar bem atenção, ela vai ver que são mais banhos em si, ok? Obrigado, Márcia. E essa metodologia também facilita, por exemplo, a gente pensou em tudo, até na possibilidade de pessoas, olha, eu não consigo fazer, eu me atrapalho, mas existe um terapeuta que pode fazer para você, existe uma outra pessoa, um familiar, que pode fazer para você o banho todo. Então, eu posso fazer para a minha criança, eu posso fazer para um idoso. Então, gente, é esse compartilhar, porque esse é o objetivo maior de tudo que a gente vem apresentando ao longo desses anos, e vocês que nos conhecem vêm também compartilhando essas informações com a gente. É a proposta para ajudar o todo. Então, esse é o nosso maior propósito: ajudar. Desenvolver um método prático, descritivo, fácil e assim acessível, com a potência dessa alquimia a serviço do melhor que pode ser adicionado no nosso campo energético. É isso então? É isso aí. E interessante que quando a gente toma um banho de ervas e cristais e aromas, cria-se sim uma sinergia de paz na gente. O que é sinergia, Edson? Se falar fisicamente, é uma sensação de bem-estar, desnuvia a mente, acalma os sentimentos, massifica, pacifica as emoções. A gente muitas das vezes se coloca de uma forma tão forte nessa forma, nesse quadradinho chamado pensamentos negativos, que muitas das vezes nos angustia, e muitas das vezes um banho de ervas, né? Ou se não, uma associação não só com as ervas, que é a possibilidade que a gente está tentando dispor aqui, mas de cristais, essa alquimia da gente reacender dentro da gente, essa coisa natural de mexer com a mãe natureza, tende-se a tirar e ajudar e auxiliar a gente a sair desse padrão, dessa caixa, dessa forma repetitiva, aonde a gente está não só com o nosso magnetismo pesado, carregado, mas mediante a sociedade, ou algumas pessoas, ou algumas situações, está totalmente, repletamente carregado de formas, pensamentos. Vou falar bem no português baiano, do olho gordo mesmo, da inveja, da quizila, aonde a gente precisa jogar uma água no corpo, em nome de Deus, de Nossa Senhora, dos orixás, dos anjos, das boas energias. Como não é um livro religioso, graças a Deus a gente traz o banho de ervas com flores e cristais de uma forma bem ampla, profunda, científica e com uma pitadinha de espiritualidade, que é aquela que é a de dentro, que é a que resolve a nossa vida. A de fora nos ampara, mas a de dentro é que nos resolve. Obrigado, Márcio. O livro, gente, está saindo pela plataforma Hotmart e a gente vai divulgar o link, né, para que vocês acessem através das nossas redes sociais. E o Edson vai colocar para nós aqui uma rede social, exato, que a gente está divulgando, que é a rede social da gente como editor. Né? Então, lá vai ter livros, PDFs, lives, propostas de curso. Então, a gente conseguiu reunir num canto todas as informações que se propõem a ajudar o próximo de uma forma efetiva, tá, gente? Então, se vocês apontarem aí o celular de vocês para esse QR Code, vocês vão entrar lá na página dos mestres aprendizes e lá terá todas as informações até sexta-feira
para que vocês adquiram esse livro, ok? Então, até sexta-feira, dia 31. Até sexta-feira, dia 31, meio-dia, já está o link para adquirir este livro. A gente vai fazer provavelmente também uma outra live, que é do livro de mandalas, muito profundo. Um livro, esse sim, é da egrégora de Amitabha, Buda da Ascensão. Este é, ó, coisa boa. Então, é muitos anos aí, a gente guardando muita coisa para, na hora certa, creio Deus, que seja a hora da gente começar a ir largando devagar. Graças a Deus. Obrigado a todos, viu? Fica à vontade, Márcia. A ideia é compartilhar com vocês um pouco desse nosso caminhar, desse aprendizado. E olha, gente, é extremamente efetivo. Não é porque a gente está aqui vendendo um peixe ou vendendo um livro, mas durante, sabe aquele momento da pandemia, a gente usou bastante. E o Edson fazia para gente, eu fazia para ele também, então a gente compartilhava essa ação de bem-estar, de cuidados pessoais, esse zelo de ofertar-se uma vibração adicionada de coisas boas, sabe? E recheada dessa força que muitas vezes a gente precisa e diz assim, que bom, aquele alívio imediato, sabe? Então, e esse sossego que dá tempo da gente raciocinar para desenvolver aí a nossa vida vivente, nossa vida em força. Então, eu quero agradecer a todos, tá? Pela atenção e segue lá, gente, para poder vocês estarem informados sobre os próximos passos, tá bom? Obrigada. Obrigado a todos, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa vida, boa existência a todos. Até mais. Até a próxima.